A minha chegada em Itapeva aconteceu logo no dia seguinte da minha ordenação episcopal aqui em São Paulo. Eu fui nomeado bispo de Itapeva no mês de março. Eu fui ordenado bispo no dia 31 de maio, o dia da visitação de Nossa Senhora. E logo no dia seguinte, então, eu parti para Itapeva e fiz uma parada em Capão Bonito, onde houve o almoço, etc. E depois, então, continuamos a caminhada até Itapeva. Na caminhada, quando passamos ali na altura de Iburi, havia a comunidade com o pároco aguardando o bispo para caminharmos juntos até Itapeva. Enquanto aguardavam a chegada do bispo, uma menina, ela atravessou a estrada e foi pega por um fusquinha e foi jogada para o ar, etc. E logo depois levada para Itapeva, para o hospital, e logo depois eu cheguei. Então pode imaginar como estava a comunidade, alegre, feliz, aguardando o novo bispo, mas nesse momento de apreensão. E eu então fiz um pedido a Nossa Senhora. Não gostaria que o meu ingresso em Itapeva, que o meu início de serviço episcopal à Diocese de Itapeva fosse marcada por um acidente, por uma tragédia. Continuamos a viagem, chegamos em Itapeva, muita alegria, muita festa, houve a missa campal, a posse, depois da posse houve lá um jantar e a primeira visita que eu fiz foi à Santa Casa para ver essa menina, como é que ela estava. Os médicos me disseram, não, senhor bispo, ela está toda enfaixadinha, mas está fora de perigo, não tem nada. Então, isso foi um pouco a minha entrada em Itapeva, para dar início ao meu serviço episcopal. É claro que Itapeva não era conhecida por mim. Aliás, eu sou salesiano e D. Silvio, que foi o primeiro bispo, ele procurou os salesianos em São Paulo para que os salesianos fizessem uma fundação, uma presença dos salesianos lá. Então, o provincial da época, e Padre De Bonis, mas o secretário eu, que era o vice-provincial, fomos até Itapeva, não conhecia. Lá fomos à prefeitura, visitamos a catedral, andamos um pouquinho por lá, acompanhados assim por D. Silvio. Infelizmente, não foi possível, por falta de pessoal, a gente ter uma nova fundação em Itapeva. Foi assim, anos atrás, a primeira contato com Itapeva. Não podia pensar que anos depois eu seria nomeado bispo, terceiro bispo de Itapeva, sucedendo a D. José Lambert, que tinha sido transferido para Sorocaba. E assim foi, então, a minha chegada em Itapeva e começamos logo no dia seguinte com as nossas atividades. E a primeira era conhecer para poder servir. E amar. Ninguém ama o que não conhece. Então a minha primeira preocupação era conhecer a diocese, com seus 15 mil e tantos quilômetros quadrados, não é? De modo que era a diocese territorialmente mais extensa do estado de São Paulo, mas em população não. E a zona rural, muito significativa, 2/3 da população estava no campo, trabalhando na lavoura, e 1/3 na cidade. Então, era uma realidade. 1980,
1º de julho, foi o dia do meu ingresso e do meu início lá, em Itapeva, como bispo diocesano. Uma permanência feliz, onde eu aprendi com o povo a ser bispo, porque a gente é pego de surpresa para uma função dessa na igreja. E assim então comecei o meu serviço de bispo lá. Foram 4 anos muito felizes, amando aquele povo, caminhando junto e seguindo Jesus Cristo, não é? Porque o grande ideal era conhecer para amar, amar para servir, servir a Jesus Cristo presente no irmão. E este era o meu lema, o meu propósito de serviço episcopal, com as dificuldades e também com as alegrias de servir, é que eu passei esses 4 anos em Itapeva e depois fui transferido para a Diocese de Limeira em 1985. 50 anos de caminhada, uma mensagem. A minha mensagem, ela abrange 3 momentos. O que foi, o que é, o que será. O Papa Francisco é o Papa da esperança. É o Papa que se serve do passado, vive o presente, mas se lança para o futuro. 50 anos se passaram. Uma caminhada bonita, uma caminhada de ação evangelizadora, procurando responder a tantos desafios da realidade nessa porção que é a Diocese de Itapeva. E eu acredito que Itapeva está de parabéns por essa caminhada que fez, pelo que realizou na evangelização, tendo em vista a pessoa humana em tudo aquilo que a constitui, a parte religiosa, mas também a parte vivencial de criatura humana. E então eu queria dizer parabéns, Itapeva, pela caminhada. E agora, na continuidade, depois de mim, Dom Alano, depois de Dom Alano, Dom José, e agora Dom Arnaldo. Que beleza! É a construção onde cada um faz a sua parte, cumpre a sua missão. E então, o presente, quanta coisa bonita, quanto progresso houve, sobretudo espiritualmente falando, como Igreja de Cristo. E o futuro, nós estamos num momento bonito da liturgia, que é o Natal. E o Natal estamos assim celebrando também os Reis Magos. E o Papa ainda, esses dias, e hoje se dirigindo na Epifania à Igreja, ele diz que vamos aprender 3 coisas dos Reis Magos. A primeira coisa é olhar a estrela. A segunda coisa é se colocar a caminho. E a terceira coisa é oferecer os dons. Buscar, olhar para o céu, porque é lá que aparece a estrela que guiou os magos. E é lá também que aparece para cada um de nós, como pessoa e como comunidade, os corações ao alto, guardando a estrela que vai nos guiar nesses anos que vão se suceder às bodas de ouro da Diocese. Então, olhar para a estrela, levantar os olhos para o alto, além das coisas perecíveis e transitórias, olhar. E lá vamos ver a estrela que vai nos guiar na caminhada que vamos continuar seguindo os 50 anos. E
caminhar, não basta olhar e ficar fixo olhando para a estrela. É preciso se colocar a caminho. A igreja do Papa Francisco é a igreja que caminha, a igreja que sai ao encontro da humanidade, a começar dos cristãos. Então, meus queridos irmãos, olhar para a estrela, seguir a estrela na caminhada e oferecer os dons, o nosso coração. Deus não precisa do que nós temos, Deus quer o que nós somos, e o que nós somos é um coração que ama, e é um amor efetivo, não é um amor de palavra. O amor de Jesus é um amor concreto, é um amor que se consuma na doação até da própria vida. Então, meus queridos irmãos, olhar para a estrela, caminhar com coragem, com esperança e oferecer-se para que o Senhor faça de nós, faça da Diocese de Itapeva o que Ele quer. Isso é uma igreja viva, uma igreja presente, uma igreja resposta às necessidades e aos desafios do futuro, em que a Diocese entra com coragem e com esperança. Parabéns, Itapeva, e Deus abençoe, e a Senhora Santanha alcance de Deus para toda a Diocese a graça da fidelidade, da perseverança. Amém.